E aí pessoas, eu sou a Lena e eu estou de volta com mais um vídeo. E mais uma vez eu demorei muito pra postar. Enfim, o que aconteceu? Eu achava que ia sair um vídeo aqui no canal e acabou não saindo porque acabou não dando tempo de gravar. Porque na verdade eu ia fazer um vídeo especial com o meu noivo. A gente leu um livro juntos e aí a gente ia assistir as duas adaptações do livro. Uma adaptação em filme mais antiga e a outra a adaptação que foi pra Netflix. Só que acabou que a gente leu o livro, muita coisa acontecendo, acabou que ele não conseguiu assistir a série que ele ainda não tinha assistido e eu não consegui nem assistir ao filme, que eu ainda não tinha assistido ele já, e também não consegui reassistir a série, então a gente acabou não conseguindo gravar juntos. Mas tem esse vídeo e outro vídeo que a gente quer gravar juntos aqui pro canal, que ainda não conseguimos gravar. Vamos ver se no futuro vai. Mas de qualquer forma eu já vou falar um pouquinho sobre o livro, o que eu achei dele aqui. E se rolar o vídeo vai ser legal, vocês já vão saber mais ou menos o que eu achei do livro, mas vai ser mais interessante porque vai ter a opinião dele do livro e a gente vai falar sobre as adaptações, né? Ele com um olhar mais de crítico de cinema, porque ele é crítico de cinema, e eu com um olhar mais de leitora mesmo, né, porque esse é o foco do meu canal. Mas vamos lá começar esse vídeo. Esse vai ser mais um vídeo de leituras recentes, né? Quem é novo aqui no canal, o vídeo de leituras recentes basicamente é como se fosse um vídeo de leituras do mês, só que como eu não catalogo mais as leituras por mês e ultimamente eu tenho lido bem menos do que eu normalmente lia, eu não tô tendo tantas leituras assim por mês, então não valeria a pena ficar fazendo vídeo de leituras por mês. Então, quando eu tenho uma quantidade razoável de livros, no caso que agora eu tenho, eu faço um vídeo de apanhado aqui, né? Então vamos lá começar. Tem um alto super alto nesse vídeo e tem um baixo muito baixo, como vocês já devem ter visto pelo título desse vídeo. Então vamos lá. Eu vou na ordem que eu li, tá? Então o primeiro livro que eu tenho pra falar aqui é Um Amor Incômodo, de Helena Ferrante. Já saiu vídeo aqui no canal sobre esse livro daqui. É um vídeo bem longo, eu acho que chegou a ter 40 minutos, eu acho, não sei. Eu entro em muitos detalhes, cito muitos trechos do livro e dou a minha interpretação geral do livro, que eu achei genial, porque a Helena Ferrante é genial. É isso, se eu não me engano, esse foi o primeiro livro publicado por Helena Ferrante. E aqui nesse livro, uma mulher volta pra cidade natal dela, depois que a mãe dela morre, né? Ela vai pro enterro da mãe. E aí o enterro da mãe, ela revisitando a cidade natal dela, revisitando a casa da mãe dela e andando pelas ruas e revendo pessoas do passado dela, ela começa a ter uma caminhada de autoconhecimento mesmo. Eu não consigo falar mais muito dele, assim, da sinopse, sem dar muito spoiler, mas é basicamente isso, assim, é um livro bem de estudo de personagem mesmo. No início pode não parecer, mas é um estudo de personagem bem forte. Eu já fiz o vídeo, então assim, eu já falei muito sobre esse livro aqui no canal, mas dizendo rapidamente o que eu achei, como eu já falei tantas outras vezes, eu achei genial, se tornou um dos meus livros favoritos da vida. Eu dei 5 estrelas, obviamente. O jeito como a Helena Ferrante escreve, sempre eu meio que espero o que eu leio, mas ainda assim me surpreendo, porque pra mim é chocante como uma pessoa consegue escrever como a Helena Ferrante escreve, porque ao mesmo tempo que é tão natural, é uma coisa tão, assim, tão complexa que parece que pra ser escrito você precisa ter um mapa, assim, sabe? Você precisa catalogar todos os aspectos da narradora protagonista, né? E talvez a Helena Ferrante faça isso, eu não sei qual é o processo de escrita dela, né? Mas é engraçado porque não dá, eu não consigo pensar que o processo de escrita seja assim, porque como eu falei, é uma coisa que parece vir muito natural, sabe? É essa beleza da escrita de Helena Ferrante, parece que é uma pessoa real escrevendo aqui. E por mais que eu veja as semelhanças desse livro aqui com a tetralogia napolitana, eu vejo os temas semelhantes e eu vejo até semelhanças entre as narradoras protagonistas, tem as suas diferenças, e mesmo que essas diferenças sejam mais sutis, na verdade é exatamente isso que faz a coisa tão única e tão incrível. É chocante porque literalmente cada palavra, cada frase, cada pensamento que se passa na cabeça da narradora serve para acrescentar de alguma forma aqui, serve para construir um enredo, mas o psicológico dela também, porque nesse livro especificamente o
enredo é o psicológico dela, né? É ela revivendo essas memórias e ressignificando algumas coisas, admitindo algumas coisas pra si mesma. Nossa, é foda. Não sei nem mais o que falar, assim. Se vocês têm interesse, assim, se vocês já leram o livro e querem ouvir alguém falando muito sobre esse livro, vá lá no vídeo que tem aqui no canal. E se vocês quiserem ver eu falando mais profundamente sobre esse livro aqui e não se importam com spoilers, podem assistir ao vídeo. Eu acho que eu falei isso no vídeo. É legal ir sem saber nada. Eu realmente gosto de ir ler Helena Ferrante sabendo nada do que eu vou ler. Mas ao mesmo tempo, se você souber, eu não acho que estraga, porque ler Helena Ferrante é algo que eu realmente não consigo explicar, algo que você tem que ler pra saber como é, sabe? Mas esse livro é sensacional. Eu anotei ele todinho mesmo, grifei muita coisa. E assim, você vai lendo ele e você consegue ir interpretando tudo, você consegue ir juntando as peças do quebra-cabeça e faz sentido, mas ao mesmo tempo, quando chega no final, você revê tudo que você leu com outros olhos, e por mais que o que você tenha visto faça sentido e seja verdade, quando você tem a peça final do quebra-cabeça, tudo muda ao mesmo tempo, sabe? É incrível. Eu sempre tenho muito pra falar sobre esse livro aqui, mas ao mesmo tempo eu já falei tanto sobre ele aqui no canal que eu também não vou mais me alongar muito. Geralmente, depois de ler algum livro de Helena Ferrante, eu gosto de dar uma respirada, porque é realmente muito intenso e é tão denso, assim, o estudo de personagem mesmo, que depois, quando você termina, por mais que você se sinta assim, pelo menos eu me sinto tipo, uau, que experiência incrível, ao mesmo tempo dá um cansaço assim, você fica, não, calma, eu preciso dar uma relaxada. Então eu resolvi pegar As 7 Mortes de Evelyn Hardcastle, que é um suspense, né? É o que em inglês, traduzindo ao pé da letra, seria Mistério de Assassinato. Então eu resolvi pegar ele porque eu achei que podia ser divertidinho, tentar descobrir quem matou quem, não sei o que, e acompanhando esse suspense assim. Embora seja um livro bem grosso, né? Então eu tava com esperança de gostar, eu vi muita gente gostando do livro e infelizmente eu detestei esse livro, assim, esse foi o mais baixo, eu acho, do ano pra mim. Ele foi mais baixo pra mim ainda do que Fahrenheit 451, que foi um livro que quem acompanha aqui o canal já há algum tempo sabe que, nossa. Mas esse aqui foi muito pior, eu quase joguei esse livro pela janela. Tem um vlog aqui do canal em que, nossa, eu surto, assim, surto mesmo falando sobre esse livro. Basicamente aqui, um cara acorda todo dia em um corpo de um hospedeiro diferente. Ele acorda sempre no mesmo dia. E por que ele acorda no mesmo dia no corpo de hospedeiros diferentes? Ele precisa descobrir quem é que mata Evelyn Hugo, que na verdade a história aqui se passa numa casa, numa mansão, né, de uma família bem rica, e a filha da família é Evelyn Hugo, e ela é assassinada no fim da noite. E aí, entre a trama familiar lá, o drama familiar que se tem e o próprio mistério familiar, tem esse outro mistério da morte dela. E aí ele precisa descobrir quem matou ela pra poder sair desse loop temporal aí. E aí, junto com ele, tem outras pessoas que também precisam descobrir pra poder se libertar desse lugar, que eles não entendem o que é, a gente também não sabe o que é, até determinado momento do livro. Então, eu achei, assim, que o livro, ele tenta trazer uma coisa meio filosófica, assim, no início, sabe? Que não te... pelo menos não me pega muito, sabe? Eu fico, tá, eu entendo o que tá querendo fazer, mas o mistério é mais interessante do que isso daí. Então, pra mim, o livro, ele tenta ser algo que ele não consegue ser. Poderia se trazer um nível de profundidade, de pensamentos, assim, em uma trama dessa? Poderia-se, com a pessoa certa escrevendo, eu não acho que foi o caso aqui. Ah, sim, o escritor é Stuart Turton, né? Eu esqueci de falar. Eu confesso que as primeiras páginas foram bem difíceis pra mim. Eu realmente considerei abandonar porque eu tava achando meio chatinho, mas aí eu perseverei e chegou um momento em que eu fiquei super assim presa e eu comecei a devorar o livro. Eu não conseguia parar de ler porque eu precisava saber quem era o assassino, que lugar é esse que eles estavam presos, quem é uma figura misteriosa aí que fica dando dicas e meio que ajudando ao mesmo tempo que não ajuda o narrador. Só que ao mesmo tempo eu também ficava, nossa senhora, parece que o negócio
negócio não anda, sabe? Porque, como eu falei, ele tenta trazer uma coisa meio filosófica e tentar falar umas coisas e você fica tipo, véi, cala a boca, só segue com a história, sabe? E aí eu também acho, assim, que ele se demora muito em algumas coisas desnecessárias, ao invés dele construir melhor. E aí chega um momento no livro em que parece que ele não vai conseguir amarrar tudo, às vezes fica meio corrido, às vezes você não consegue acompanhar direito o que antes você estava conseguindo acompanhar. Mas o meu maior problema aqui é com a revelação do que é esse lugar, por que eles estão nesse loop temporal. Eu não vou falar aqui para não dar spoiler, se vocês quiserem saber exatamente o que é, vocês podem ir no vlog aqui do canal, mas eu achei muito desrespeitoso, eu achei completamente idiota o que ele fala aqui. Sem especificar muito, eu só vou falar que assim, é uma coisa do tipo, vamos acreditar na mudança das pessoas. Essa é a mensagem dele. Só que o problema é que ele quer que a gente acredite na mudança de pessoas, tipo assim, psicopatas, sabe? Gente que tortura outras pessoas. E acreditar na mudança das pessoas é bom. Muita gente merece a segunda chance, sim, mas cada caso é um caso. E nesse caso específico que ele traz aqui, é ridículo ele querer dar uma segunda chance pra pessoa que tava aqui, até porque no final das contas a pessoa tem uma chance de, tipo, deixar tudo pra trás, tudo que ela fez, e não é justo, porque se uma pessoa fez tantas coisas ruins quanto essa pessoa aqui, ela não deveria ter o direito de deixar completamente pra trás, ela deveria ter que levar isso com ela, porque ela afetou muita gente, como eu falei, envolve tortura. Então é muito grave, eu achei muito desrespeitoso, muito sem noção, isso que ele trouxe aqui. Não, desculpa, gente, eu não acredito que torturador muda, não. De novo, eu não vou entrar em detalhes aqui porque eu não quero dar spoilers nesse vídeo aqui específico, mas no vlog vocês podem ver o que é especificamente e eu falo realmente o que é que me incomodou e tal. E além da revelação maior do livro, também teve outras coisinhas que me incomodaram. Tem uma gordofobia aqui que é bem chata, também tem uma coisa que um plot que tem um cara que é um abusador sexual e eu não gosto como ele trata. Não é legal, não é legal mesmo. E eu realmente me pergunto como é que eu vi tanta gente gostando desse livro, porque no aspecto mistério, sim, de fato, ele traz um mistério interessante, você fica preso, eu fiquei presa, mas chega um momento da revelação final, que acontece muito cedo, inclusive, que aí é ele querendo que a gente torça pra dar tudo certo pra essa pessoa, que é uma pessoa horrível, como eu falei, não tem perdão que ela fez, e aí eu fico tipo, não, eu terminei esse livro na força do ódio pra poder falar o quanto eu odiei esse livro. Enfim, é isso, eu nem quero mais falar sobre ele, só falar sobre ele já tá me dando raiva. E agora que eu já falei sobre ele nesse vídeo aqui, talvez eu até me desfaça dessa edição, porque... Enfim, vamos pro próximo livro, pra eu não começar a ficar revoltada aqui de novo. Depois da decepção de As Sete Mortes de Evelyn Hardcastle, eu resolvi ler O Visconde Partido ao Meio, de Ítalo Calvino, porque era um livro bem curtinho e parecia ser uma comédiazinha, ou pelo menos trazer um pouco de comédia, então eu resolvi ler pra ver se dava uma relaxada. Nesse pequeniníssimo livro aqui, o que acontece é um visconde vai pra guerra e, ao ser atingido por uma bala de canhão, ele é literalmente partido ao meio, e por uma magia aí muito louca, as duas metades sobrevivem. Ele basicamente tem a metade boa e a metade má dele. E aí a primeira metade, que é a metade má, chega de volta para as terras dele, e aí o povo começa a sofrer com a tirania da metade má. E aí depois chega a metade boa, e aí rola uma confusão, porque o povo acha que é a mesma metade, depois se entende que não são duas metades, e aí fica meio nessa. É bem interessante, eu de fato desejaria que algumas coisas tivessem sido mais bem desenvolvidas, mas como é muito curtinho, não tinha como. De fato tem algumas partes que são bem engraçadinhas, outras que eu não gostei tanto assim, mas olhando em retrospecto é interessante, porque ele vai falar da importância do equilíbrio, né? Ninguém é completamente bom ou completamente mal, e o que seria bondade ou maldade, porque, por exemplo, falando principalmente assim da parte boa dele, que foi uma coisa que eu realmente gostei de observar, é que ele é tão bom, digamos assim, que ele não consegue nem fazer o mal, entre aspas aí, contra a metade má.
Só que o que seria o mal? Seria meio que, assim, lutar para pegar o controle das terras para ele, né, no caso para a metade boa, para salvar as pessoas da tirania da metade má. Só que ele meio que teria que brigar com essa metade má, e ele não quer fazer mal a ninguém, não sei o quê. Só que nessa coisa de nós só podemos fazer o bem, a metade boa meio que lava as mãos, e ele poderia resolver algumas coisas ruins que acontecem, mas ele meio que não quer resolver, porque ele não pode fazer o mal a ninguém. Só que aí você fica, não é necessariamente fazer mal, tipo, sabe, às vezes a gente tem que ser um pouco mais incisivo nas coisas pra o mal justamente não reinar. Então ele acaba se tornando meio hipócrita, e a metade má é completamente má, tipo, não tem nem desculpa. Mas é interessante, aí o final ele meio que fecha bem, eu acho, essa coisa, e mostra, tipo, olha, o que eu tava querendo dizer é que nós precisamos ter o equilíbrio aqui, tá? E que não adianta a gente chegar e dizer, ai, nós temos que ser completamente bons e lavar as mãos pra tudo que acontece no mundo. Não necessariamente que ele diga que você tem que fazer o mal, né? Mas, enfim, foi uma leitura rapidinha, bem interessante. Em seguida eu li Cumbi, de Marcelo de Salete, uma HQ nacional, né? E é toda em preto e branco, assim, os traços são bem bonitos mesmo. E em pequenas histórias aqui, ele vai trazer aqui uma visão dos tempos da escravidão, mas é uma visão diferente da que a gente normalmente tem. Claro que aqui ele fala da violência que os escravos sofreram e tal, mas é diferente porque muitas pessoas, né, do movimento negro e tal já falam, e é muito importante a gente falar sobre isso, né? Sobre essa coisa de quando se vai falar da escravidão, é se focar muito nas torturas que as pessoas negras sofriam, o que é importante, claro, a gente falar que aconteceu, porque isso afeta a sociedade até hoje, né? Mas, ao mesmo tempo, é com um olhar muito... Às vezes tem coisas que são quase fetichistas, assim, né? O que não é o caso desse livro, dessa HQ aqui, né? Apesar dele falar sobre as violências, ele também fala sobre, por exemplo, as revoltas dos escravos, sobre escravos que conseguiram se libertar salvando outros escravos. E ele também fala aqui sobre como a violência, a tortura, né, da escravidão afeta o psicológico da pessoa que está sendo escravizada, né? Então, por exemplo, a primeira história é a história de um cara que ele quer fugir, só que a namorada dele tem medo de fugir, não quer fugir, e ele acaba matando ela. Desculpa o spoiler, mas tem muitas outras histórias, tá? É só pra exemplificar aqui. De novo, assim, não justifica, né? Não é certo ele ter matado ela, mas ao mesmo tempo você compreende que ele não tá num estado assim, tipo, ok, sabe, mental. Ele tá muito afetado e, tipo, ele perdeu a cabeça completamente, né? Quem não perderia numa situação em que ele vive. Pensando sobre esse livro agora pra falar, eu lembrei de Na Casa dos Sonhos, de Carmen Maria Machado, que é o livro que eu tô lendo agora, em que aqui ela fala sobre um relacionamento abusivo que ela viveu, né? Um livro de memórias em que ela conta sobre esse relacionamento, e é um relacionamento dela com outra mulher. Ela é um capítulo todo em que ela fala que é bem interessante, que basicamente o que a gente pode tirar desse capítulo não é legal você usar minorias pra aparecer só pra você estereotipar ou dizer que é ruim ou qualquer coisa desse tipo. Mas também é importante entender que pessoas de minorias podem ser pessoas ruins, sim, e são pessoas que erram também, porque se você coloca todo mundo de uma minoria num pedestal, você desumaniza aquelas pessoas e você deixa de ver as complexidades individuais. Então, aqui no caso, por exemplo, a gente sabe que as pessoas escravizadas sofriam muito e que elas foram vítimas, né? Mas a gente também sabe que dentro dessas pessoas que foram vítimas, elas também foram heróis, né? Foram pessoas fortes que lutaram contra isso, e também tinham pessoas que podiam ser pessoas ruins e que pessoas que contribuíram para aquele tipo de violência de alguma forma, ou que eram violentas umas com as outras. Então, por exemplo, no movimento LGBT, a gente tem que ver sim o que aquela minoria sofre, mas por exemplo, os homens gays sofrem muito, é inegável que eles sofrem violência, mas também é inegável que tem muito homem gay que é, por exemplo, machista pra cacete. Então, assim, é importante a gente
enxergar essa complexidade também. Enfim, é um tema bem interessante. Eu acabei fazendo essa conexão agora, quando eu lembrei desse livro aqui, então eu achei bem interessante essa leitura aqui. Em seguida, eu fiz 3 leituras pro mês do horror. A última eu acabei terminando depois do mês do horror, e acabou não rolando, né, todos os vídeos que eu pretendia no mês do horror, já expliquei isso aqui. Mas enfim, os 3 últimos livros que eu vou falar aqui são mais voltados aí pra essa vibe, assim, horror, né? O primeiro é Coraline, de Neil Gaiman, né? Que é um livro infanto-juvenil, né? Na verdade, eu não diria que é infantil necessariamente, é mais infanto-juvenil. E pra quem não conhece, é a história de Coraline, que também é um filme, né? Coraline é uma menina que se muda pra uma casa com os pais dela, e nessa casa ela tem uma porta que de vez em quando se abre um portal para um outro mundo, que é meio que um mundo paralelo, e nesse outro mundo ela conhece a outra mãe dela e o outro pai, é assim que eles se chamam, o que parece de início ser uma coisa super interessante e parece dar a ela o que ela gostaria de ter na vida real dela. Depois vai se tornando uma coisa cada vez mais sombria, e aí ela vai ter que lutar contra o mal para conseguir salvar algumas pessoas e ela mesma. É bem legal, assim, a mensagem do livro, né? É basicamente um livro sobre uma menina muito corajosa, né, que mesmo com medo, ela vai de cara, luta pra conseguir se salvar e salvar aqueles que ela ama. E foi uma leitura bem gostosinha, bem nostálgica, porque eu, na verdade, assisti ao filme primeiro, né? Quando eu era pequena, eu gostava de dizer que eu não tinha medo do filme, mas eu morria de medo do filme, sim, porque é muito assustador, né? É um terror infantil. E eu acho que o filme acerta muito no que o livro falta, eu acho. Eu acho que a adaptação foi muito inteligente em trazer, em melhorar muitas coisas. Porque eu acho que o livro, ele traz uma introdução melhor. Eu acho que o filme mostra melhor pra gente o tédio da rotina dela, a distanciação que ela sente dos pais, embora aqui a gente tenha isso também. Eu acho que no filme é muito mais bem retratado. E aí quando ela vai pro mundo novo, o filme também toma mais um tempo e mostra melhor pra gente o que parece maravilhoso nesse mundo. A gente entende o porquê que ela se encanta tanto e porquê que ela quer voltar. Então acho que o filme desenvolve melhor. E aí quando chega no terceiro ato, né, na hora da luta final e dela tentar se salvar e tal, a gente se conecta melhor e dá mais medo também. Eu acho que é um livro bacana. Eu entendo que ele não traz muita descrição, porque é um livro voltado mais para o público infantil. Então eu acho que ele queria fazer uma coisa que fosse mais fácil de digerir, no sentido de você conseguir ler com uma fluidez melhor, mas por causa disso eu acho que falta uma construção de atmosfera melhor. Pra mim foi muito fácil construir a atmosfera do livro porque eu já tinha assistido ao filme, mas se você vai sem ter assistido ao filme, eu acho que falta um pouquinho. Mas foi uma leitura bem bacaninha, e os desenhos são muito assustadores mesmo. Em seguida eu li outra HQ, dessa vez eu li Fragmentos do Horror, de Junji Ito, que é uma coleção de pequenas histórias, vários contos, né? Junji Ito é um ilustrador, né, um quadrinista bem conhecido já, ele já tem um público aí, né, muita gente gosta dele. Eu confesso que eu fui esperando gostar, e eu gostei de muita coisa. Eu acho que ele tem um talento, assim, pra construir o terror, ele tem um talento, assim, pro desenho, né, pra ilustração. Eu acho que ele traz muito bem, ele sabe o visual que ele quer trazer, ele tem uma identidade visual e dá muito medo mesmo, assim. Mas ao mesmo tempo tiveram algumas coisas que eu não gostei, que me tirou muito das histórias dele, particularmente como ele usa o feminino como horror, sabe? E não me entendam mal, tipo, eu acho ótimo trazer personagens femininas que sejam vilãs, né? Eu gosto disso também, é interessante, né? Como eu acabei de falar aqui no vídeo, essa questão da complexidade, né, de cada grupo social. Mas me incomoda porque ele traz uma coisa meio, muitas vezes de uma forma meio sexual, então parece que ele tá usando a sexualidade feminina. Não tô falando de ser gay ou hétero, tá? Mas as curvas
que normalmente a gente associa ao feminino, né? O tipo de sexualidade que... Não sexualidade, a palavra seria sensualidade, pronto, melhor. A sensualidade que normalmente a gente associa ao feminino, ele traz junto com o terror, o que se fosse uma coisa isolada, eu não me incomodaria tanto, mas ele traz repetidas vezes aqui e acaba incomodando. E também tem uma história aqui de uma menina que é muito fã de um escritor e ela vai conhecer essa escritora, e aí quando ela chega lá, nas palavras dela, ela descobre que a escritora, na verdade, é um homem vestido de mulher. E aí isso me incomodou muito, sabe? Porque, de novo, tem a complexidade de cada grupo social, cada caso é um caso, é importante a gente lembrar dessas complexidades e que muita coisa existe aí. Mas, levando em conta a forma como as pessoas trans ainda são vistas, né, a forma como muita gente ainda tem dificuldade de entender quem são as pessoas trans, me incomodou muito essa história. Não sei. Eu lembro de ter me incomodado muito. Então, assim, por mais que eu admire como ele consegue construir o horror e a criatividade dele pra muita coisa, esses elementos me incomodaram e realmente me tiraram, assim, do que ele trouxe aqui. Mas é isso. E para finalizar esse vídeo, que por incrível que pareça tá ficando até bem grande, eu achava que eu ia falar mais rápido, eu tenho aqui pra falar sobre A Outra Volta do Parafuso, de Henry James, que é o livro que eu li junto com o meu noivo. E aqui nesse clássico, a gente vai acompanhar uma jovem professora, filha de um pároco, que aceita o trabalho de cuidar de duas crianças, Flora e Miles, e ela vai cuidar dessas crianças numa mansão, a mansão Bly, que é não exatamente no meio do nada, mas é uma mansão mais isolada, assim, não é no meio de uma cidade grande, nem nada do tipo. Enquanto ela cuida dessas crianças, ela começa a perceber os comportamentos das crianças, ela começa a desconfiar que as crianças sabem de coisas que elas não admitem saber, que coisas aconteceram e que coisas estão acontecendo, e aí é uma história meio que de fantasmas, mas ao mesmo tempo não é. E assim, é bem interessante porque é uma história não de mansão assombrada, apesar de que um pouco, né, um pouco disso, um pouco de história de fantasmas, mas é mais sobre o psicológico dela aqui quando ela vai narrando essa história. Mas, falando sobre o que eu achei desse livro, a escrita dele foi um pouco difícil pra mim de entrar nela no começo, mas, ao mesmo tempo, eu achei bem interessante a escrita porque é difícil de acompanhar, mas faz sentido, principalmente se você for interpretar do lado de, tipo, de não confiar 100% no que ela tá falando, porque você não sabe se ela tá mentalmente estável e ao mesmo tempo ela não tá mentalmente estável no que ela tá contando. Então faz sentido se ter essa dificuldade de acompanhar o raciocínio dela. Então são, assim, frases gigantescas que às vezes você se perde assim no meio e, nossa, calma, não tô entendendo, volta aqui. Então é meio difícil de você acompanhar por causa disso. Então eu demorei bastante pra ler esse livro, mas ao mesmo tempo é interessante a escrita. E assim, eu gostei bem menos do que eu esperava gostar, porque eu sabia que ele traía muito do elemento psicológico e eu gosto muito quando o terror se mistura bastante com o psicológico, mas eu acabei não gostando tanto assim, porque por mais que eu consiga analisar coisas interessantes aqui relacionadas ao psicológico, falta um pouco, sabe? Falta mais tensão pra mim, não teve tensão suficiente, falta um pouco mais de atmosfera, porque horror não precisa ser explícito pra dar medo. Inclusive, eu geralmente prefiro quando tem o teor mais psicológico e é mais sobre a atmosfera do que sobre mostrar alguma coisa assustadora. E pra mim, esse livro faltou nisso. E não sei, eu confesso que eu deveria ter anotado tudo que eu pensei no final dessa leitura. Mas como eu achava que eu ia gravar o vídeo pouco depois, eu acabei não anotando nada. E muito do que eu pensei durante a leitura eu já acabei esquecendo. Mas a sensação que eu lembro de ter sentido é de decepção mesmo, sabe? Porque eu esperava tanto desse livro e pra mim ele não chegou lá. Claro que tem algumas coisas interessantes aqui no analisar o que ela tá falando, porque você fica... Tá, tu tá dizendo isso, mas em nenhum momento isso foi mostrado pra mim aqui, sabe?
Então, se você for duvidando do que ela tá falando, o negócio fica muito mais interessante. Mas, ao mesmo tempo, me parece que ele não tinha um planejamento muito específico do que ele queria fazer nesse livro, e eu acho que isso é um problema, porque se você for pro lado mais psicológico do horror, seria necessário, sabe, você saber o que é que você tá querendo trazer nesse livro, pra ficar uma coisa mais coerente, mais interessante, sabe? Enfim, é isso, foi bem decepcionante pra mim, eu realmente não consigo lembrar, e eu tava com isso na cabeça o tempo todo, sabe, até um dia desses eu tava pensando ainda sobre esse livro e o que eu tinha achado dele, e acabou fugindo da memória pra mim, assim. É uma pena, porque realmente mostra o quão não impactante ele foi. É isso, essas foram as minhas leituras recentes, nem um pouco recentes, porque muitas dessas já faz muito tempo que eu terminei de ler. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês leram algum desses livros, deixem aí embaixo o que vocês acharam, se vocês concordam comigo ou não, se vocês querem ler ou não algum desses livros. E é isso, se vocês tiverem indicações de livros pra mim, podem deixar aí embaixo também, porque eu sempre estou aberta a indicações. Se vocês tiverem algum vídeo específico que vocês queiram aqui no canal, também podem pedir, na medida do possível eu atendo a pedidos. E é isso, eu vou ficando por aqui, um beijão, e eu vejo vocês no próximo